Olá, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Vamos chegando a mais esta live. Olá, Elaine, tudo bem? Olá, Tiago. Vamos começando aqui a nossa live semanal, véspera de feriado. E sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Olá, Paulo, já vou te puxar. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa live semanal, onde a gente discute temas relevantes para o mercado corporativo na área de sustentabilidade. E hoje o tema é muito especial, é um tema que está muito em alta, o mercado está falando, tem comentado bastante, as mídias sociais, as mídias internacionais e nacionais, que é mercado de carbono. E para falar sobre esse tema, eu convidei um colega, um amigo, a gente se conhece há mais de 15 anos do mercado de carbono, e a gente vai falar, né? A gente vai definir o que é mercado de carbono, como funciona e falar um pouquinho sobre a nossa impressão futura em relação a esse mercado. Olá, Jorge, olá, Samara. Tô puxando vocês aqui, ó. Tô puxando você aqui. Cadê Paulo? Aqui, ó. Você. E vamos que vamos para esse. Ai, ai. Vamos lá? Deu certo aí, Paulo? Paulo tá aguardando. Aí, deu certo, deu certo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo Ai, Paulo, obrigada por ter aceito, mas essa participação super VIP aqui nas bem? minhas lives semanais, levando um pouco de conhecimento para o pessoal, principalmente na área de carbono, né, que hoje em dia se fala tanto, né, Paulo? Verdade, vem crescendo bastante. Acho que a preocupação aí com o meio ambiente, principalmente aí pelas grandes corporações, mas até pela própria comunidade, né, vem crescendo bastante as demandas e as exigências, né? E isso faz com que aumente bastante a demanda de trabalho para a gente também, né? Principalmente essa parte aí relacionada ao crédito de carbono. É verdade. A gente está vivendo, basicamente, a nossa área vive um momento de exceção, né, em relação aos outros mercados, onde muitos mercados estão em crise e a gente, graças a Deus, tem crescido bastante. O ano passado, lá na empresa, a gente ultrapassou as metas esperadas. E assim foi uma surpresa positiva, porque assim a gente não imaginava que o mercado, assim, que os projetos de carbono, que o mercado de carbono fosse ter essa alavancagem. É assim, mas antes de começar o tema, Paulo, gostaria que só você se apresentasse rapidinho, falar um pouco quem é você e as suas empresas, né? Onde que você atua, a sua consultoria. Bom, então, como já foi apresentado, meu nome é Paulo Zanardi, né? Eu trabalho aí com o mercado de carbono desde 2004, né? Então, já faz bastante tempo, eu já conheço a Geisa. Comecei nesse mercado para trabalhar com um projeto em aterro sanitário, onde a gente fez todo um projeto para gerar crédito de carbono através da captura do biogás, né, gerado ali pela decomposição orgânica dos resíduos, né, nos aterros sanitários, um aterro sanitário ali do lado de São Paulo. E a gente fui para lá para fazer esse primeiro projeto Crédito Carbono, né? E desde então fui trabalhar para uma empresa lá de São Paulo. A empresa foi comprada por uma empresa de Nova York. Acabei trabalhando lá em São Paulo por um tempo e em 2009, né, tive a vamos dizer assim, essa a veia empreendedorismo, né, de abrir a minha empresa de consultoria que chama GSS, né? Hoje eu tenho mais uma sócia que é a Francine. E a gente começou a trabalhar com essa parte de mudanças climáticas lá atrás. A gente pegou uma época muito boa ainda do crédito de carbono, né? O mercado de carbono deu uma desaquecida, né? Você sabe bem também que você passou por isso, mas a gente ainda pegou uma época que a gente conseguia vender crédito de carbono a 8 euros, então ainda tinha um mercado bem interessante que a gente começou a participar. E desde lá o mercado caiu muito, né? A gente chegou aí no final de 2012 com crédito valendo 30 centavos de euro, então o mercado caiu bastante, mas a gente se redesenhou aqui dentro da GSS. A gente começou a trabalhar muito a parte de gestão climática das empresas, então hoje posso dizer que a gente tem um portfólio bem rico aí de empresas de todos os setores, mais de 13 países que a gente acaba atendendo, né, nessa área de mudanças climáticas. Aí a gente presta uma consultoria, a GSS é uma empresa assim bem tradicional em termos de consultoria, né? A gente vai muito pela demanda do cliente,
Obviamente, a gente sempre tenta levar um pouquinho, né, de diferenciais, mostrar o que tem de novo no mercado, mas a gente acaba muito apresentando para os nossos clientes muito o trabalho que já vem demandado por eles, né? E aí a gente trabalha toda a parte, desde inventário de emissões de gases de efeito estufa, toda a parte de plano de mitigação, plano de adaptação, Science Based Targets, CDT, né, toda aquela parte de gestão climática, ajudando as empresas aí, né, a estruturar a sua gestão climática, né. Hoje fazemos parte de alguns conselhos de empresas, né, então a gente vem mudando bastante. E uma outra área que a gente atua é a área da biodiversidade, né, onde a gente atua muito forte com a biodiversidade brasileira, principalmente com a Lei 13.123, que é do acesso ao patrimônio genético brasileiro, né? Então, aquelas empresas que utilizam da biodiversidade brasileira para colocar dentro dos seus produtos, né? Então, eles fazem um acesso a esse patrimônio genético, elas têm que se regularizar aqui no Brasil. Então, a gente faz toda essa parte aí junto com os regulatórios da empresa, né, de assessoria para essas empresas, para estarem se regularizando aí, para estarem adequadas aí no uso da biodiversidade brasileira. Então, essas são basicamente as duas áreas que a gente acaba trabalhando aqui dentro da GSS, né? E a parte de crédito de carbono, que caiu muito aí nos últimos anos, né? Principalmente o valor do crédito, que agora voltou bastante à tona aí, né? É verdade. Sabe o que eu percebo a diferença, Paulo? Na nossa época, parece que a gente tem 100 anos, né? Mas, Isso lá no período de entre 2005 até 2012, né, onde teve uma grande demanda por crédito de carbono, era um mercado muito nichado. Né? Assim, poucos players sabiam o que era crédito de carbono, poucas empresas sabiam o que era. Então, assim, a comercialização acontecia entre empresas nichadas. E o que eu vejo, a diferença que eu vejo daquela época para agora é que não. Parece que todo mundo está falando sobre este assunto. Mas antes, né, de você complementar né, trazer a sua visão, vamos definir o que é o crédito de carbono, o que é o mercado de carbono. então, isso é bem interessante, porque sempre foi muito, né, eu acho que muita gente pensa no crédito de carbono e pensa num plantio de uma árvore, no plantio de uma floresta, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente entender é que o crédito de carbono, diferente de um sequestro, né, de uma tonelada de CO2 ou diferente de uma redução de uma emissão, o crédito de carbono ele passa por todo um processo, né? Então, assim, eu posso fazer um projeto e eu posso reduzir as emissões, mas eu não necessariamente tenho um crédito de carbono. O crédito de carbono ele é um ativo intangível, né? Então, você tem um projeto, né? Então, a gente acho que para explicar, né, de uma maneira mais simples, eu tenho um projeto. Esse meu projeto ele tem o que a gente chama de uma linha de base, né? Então, hoje ele emite uma certa quantidade de gases de efeito estufa e eu vou fazer uma atividade de projeto onde eu vou reduzir essas minhas emissões. Tá? Então, para cada tonelada de CO2 equivalente que eu estiver reduzindo, eu tenho um crédito de carbono. Mentira, eu tenho uma redução de emissões de gás de efeito estufa, de uma tonelada. Para eu ter crédito de carbono, eu tenho que passar por todo um processo. Né? Então, qual é esse processo? Né? Então, depende, hoje nós temos, assim, praticamente, se a gente for separar, nós temos dois tipos de mercado. Nós temos um mercado que é o mercado regulado, que ele é regulado pelas Nações Unidas, e nós temos o mercado voluntário, que aí a gente tem diversos estándares que podem ser utilizados, né? Não tem uma regulação como a das Nações Unidas, mas cada estândar tem ali o seu comitê, tem as suas regras e tudo mais. Vou falar do mercado regulado, que eu acho que é um pouco mais complexo, né? E aí ele é mais completo, digamos assim, em termos de processo. Então, eu tenho essa minha redução. A primeira coisa é entender se existiu realmente essa redução das emissões de gás de efeito estufa. Após isso, eu tenho que analisar que mercado que eu vou entrar. Entendendo o mercado, vamos para o mercado regulado, eu tenho que procurar uma metodologia, né, já aprovada pelas Nações Unidas para eu estar submetendo esse meu projeto. Então, hoje, se você entrar no site das Nações Unidas, que é UNFCCC, né, UNFCCC, .int,
você consegue entrar lá, vai ter uma abinha que chama CDM, né? E você entra lá e você vai em metodologias. Existem dezenas de metodologias para diversos tipos de projetos, tá? Aí, uma coisa que eu acho que é bem interessante, que só para o mundo entender, hoje no mundo são 14.500 projetos registrados, tá? Nossa, tá tudo isso? 14.500 projetos? Tanto o mercado voluntário quanto o mercado regulado, né? São Tá. 14.500 projetos. De 14.500 projetos que tem um potencial, tá? Não significa que gerou ou que vai gerar Uhum. um potencial de 14 bilhões de toneladas de CO2 reduzidas, né? Então, no mundo inteiro hoje, né? Dentro dessa possibilidade de geração. Então, o que acontece é o seguinte, você tem que entrar lá e uma coisa que eu acho que é o mais interessante ainda é dizer que desse acumulado, 3/4 desses projetos não tem nada a ver com floresta. Então, todo Hum. o crédito de carbono vem da floresta. Ele vem também. Mas dos projetos registrados até hoje, 3/4 foram projetos na parte industrial, geração de energia renovável, emissões fugitivas, substituição de combustíveis. Né? Então, é daí que veio a grande quantidade de crédito de carbono. Agora, nos últimos cinco... Das áreas industriais, você está falando. Isso, principalmente. Olha que legal. Talvez até Ah. por falta de metodologia, né, do próprio mercado. Tanto que agora, se a gente for pegar nos últimos 5 anos, 42% dos projetos registrados aí já foram de florestas. Né? Muito entrando para a parte dos projetos RED, né? Então, de desmatamento Sim. evitado. Então, assim, você entra lá, você escolhe uma metodologia. Você tem que entender, dentro da metodologia, você tem as aplicabilidades da metodologia. Então, você tem que ver se o teu projeto, primeira coisa, se o teu projeto ele é aplicável a essa metodologia. É aplicável a metodologia. Legal. Eu tenho que saber se o meu crédito de carbono ele tem adicionalidade. Se o meu projeto ele tem adicionalidade. O que é adicionalidade? Esse, acho que é o ponto principal Esse é do... o principal, é. Você sabe porque é o processo sempre mais complexo, né? Quando a gente vai aprovar um projeto. O que é o crédito de carbono? O crédito de carbono não é simplesmente, eu fui lá e eu reduzi uma emissão, então eu quero meu crédito de carbono. Você tem que comprovar que você precisa desse crédito de carbono para tornar o teu projeto possível. Então, isso é o que a gente chama de adicionalidade financeira, né? Então, eu tenho que demonstrar que com o recurso do crédito de carbono, eu vou conseguir implementar esse projeto que eu tenho, né, que vai reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um aterro sanitário, no Brasil, né, não tem uma legislação que diga que 100% do gás, né, do biogás que está sendo capturado, ele tem que ser queimado, né? Então, o que acontece? O business as usual, né, dos aterros sanitários era simplesmente queimar o que precisava ser queimado numa queima passiva, né, desse biogás. Então, para você fazer uma queima realmente, né, mais eficiente, para chegar aí a 98% de eficiência, você tem que investir em tecnologia. Então, o que eles faziam? Eles submetiam um projeto para gerar o crédito de carbono e com o recurso do crédito de carbono se investia na tecnologia. Né? Então, aí você mostra a adicionalidade financeira. Então, se você viu que o teu projeto ele tem já uma metodologia e ele tem adicionalidade financeira, você pode seguir em frente. Paulo, não tem a metodologia. Você pode submeter uma nova metodologia para as Nações Unidas. Tem um tempo, tem um custo, mas existe essa possibilidade, né? Foi assim que o mercado foi se desenvolvendo. Após eu identificar isso, eu tenho que fazer, então, o que a gente chama de DCP, que é o documento de concepção do projeto. Então, é um documento, né, que você vai seguir todas as regras, por exemplo, do teu standard ou das próprias Nações Unidas, que você vai seguir para você preencher todo o teu projeto. Você vai falar sobre o teu projeto, localização, qual a tecnologia empregada, quais são os impactos, o quanto que vai reduzir. Você tem toda uma metodologia de cálculo para demonstrar, né, essa tua redução das emissões. E aí, com isso, você tem esse projeto, daí você vai passar para a próxima fase, que aí é a fase, né, que a Geisa conhece muito melhor do que eu, que é a fase aí de validação do meu projeto. Então, aí a gente tem que escolher aí, né, uma empresa terceira, que a gente chama de DOE, né, e essa empresa ela tem que ter, aí você pode falar melhor do que eu, né, Geisa, mas tem que estar lá, né, registrada com as Nações Unidas, dentro dos seus diferentes escopos, e aí a DOE vai
validar aquilo que a gente colocou dentro do documento de concepção do projeto. Feito isso, e tem um vai e vem, obviamente, é uma auditoria, né? Então vai ver se todos os dados estão corretos, vai ter uma visita no teu projeto e tudo mais. Aí, feito isso, a gente envia, né, tanto o documento de concepção do projeto quanto o relatório de validação da Mas só um auditoria. minutinho, Paulo. Ó, o Jorge e o Thiago, eles fizeram aqui duas perguntas, mas só vamos só fechar, gente. A gente só vai fechar só esse ciclo dessa explicação. Aí a gente vem aqui para as duas perguntas, tá? Tá. Aí, então, o que é Tá, feito? ele tá pedindo aqui para ligar o carbono ao Bitcoin, tá? Tá. Aí, então, o que é feito, né? Aí a gente manda tudo isso para uma comissão interministerial do Brasil, que ela vai dar uma carta dizendo né, comprovando que o teu projeto ele contribui para o desenvolvimento sustentável do Brasil. E aí, com essa carta, com o relatório de validação, mais o documento de concepção do projeto, tudo é enviado para a UNFCCC, que tem lá o seu sistema de registro, tem toda uma equipe, que eles vão aprovar o seu projeto. Tem o crédito de carbono? Não. Você tem o teu projeto aprovado, registrado nas Nações Unidas. Isso que a gente está falando leva, dependendo do tipo de projeto, aí numa faixa de 1 ano aí, né, para ele ser aprovado. Feito isso, a gente pode, o projeto aprovado, a gente começa o monitoramento do projeto. Ou seja, por uma pequena central hidrelétrica, ela começou a gerar energia, teu projeto já está aprovado, ou seja, com cada megawatt-hora ali que você estiver colocando, inserindo no sistema interligado nacional, você está gerando lá uma certa quantidade de crédito de carbono. Fechado 1 ano, você prepara esse teu relatório, você vai novamente para uma DOE, você vai verificar agora o teu relatório. Ela vai ver se tudo aquilo que você colocou no relatório está condizente e depois a gente manda para as Nações Unidas também para passar por um processo que aí sim a gente tem a emissão do crédito de carbono, né? Então a gente está falando aí que para você realmente ter um crédito de carbono, a gente está falando pelo menos uma média aí de 2 anos, né, para você gerar esse teu crédito de carbono. Isso eu estou falando para um projeto de, por exemplo, de geração de energia, né? Se a gente estiver falando um projeto de desmatamento evitado, aí a gente já está falando aí num processo um pouco mais complexo, né? De documentação, né? A própria auditoria, né? Às vezes é um pouco mais complexa, né? E aí, aproveitando já, né, quando a gente chegou aqui na fase do crédito de carbono, aí até respondendo aqui a pergunta do Jorge, os créditos de carbono podem ser comercializados, acho que foi a pergunta dele, no mercado, na Bolsa? Então, já teve algumas iniciativas assim, tá? Mas o mercado hoje, ele é um mercado de balcão, né? O mercado da comercialização do crédito de carbono. Então, o que tem são brokers e traders, né? E o próprio gerador do projeto, então você gera o teu crédito hoje e aí você vai sair do mercado apresentando para os diversos players os teus projetos. E existem diversos tipos de negociação, né? Você pode vender o teu projeto que já foi emitido crédito de carbono, tem gente que já compra crédito futuro, né? Então, eu já compro agora o crédito, porque esses projetos, é interessante dizer que, por exemplo, um projeto de geração de energia, a hora que você aprova o teu projeto, você pode gerar crédito durante 7 anos, podendo ser renovável mais 2 vezes. Então, existe a possibilidade de você gerar crédito de carbono durante 21 anos após a aprovação do seu projeto. Né? Então, tem gente que existem, né, diversos players no mercado que já compram os teus primeiros ciclos de crédito de carbono, já que o teu projeto já foi registrado, né? E aí, obviamente, é mercado, né? Se você assumir mais risco, você compra, obviamente, o crédito por um preço menor, né? E vice-versa. Então, assim, hoje ele não está na bolsa, né? Então, hoje o crédito de carbono ele é um mercado de balcão, né? Você gerou o crédito de carbono, você sai oferecendo o teu crédito aí, buscando, obviamente, a melhor negociação, né? E aí, assim... O crédito também é o seguinte, né? Se você gerou esse crédito, você tem algumas opções, né? Você pode pegar esse crédito, vender, e aí você vai ter um trader que vai ter lá numa plataforma de registro, eu vou ficar com esses créditos e uso a hora que eu quiser. Então eu posso falar o seguinte, por exemplo,
eu sei que o crédito de carbono vai aumentar de valor nos próximos anos. Então, eu posso comprar crédito de carbono, deixar aqui numa plataforma de registro, ou mesmo na plataforma onde já está o crédito de carbono, né, do próprio proprietário, né, do crédito, ou eu faço a aposentadoria dos créditos, né, que esse é o consumo, digamos assim, final do crédito de carbono, que daí eu faço a aposentadoria em nome de alguém. Então, por exemplo, o Banco Mundial fez um evento aqui no Brasil, ele quer compensar as emissões de gás de efeito estufa do evento. Aí eu vou lá e aposento X créditos, né, em nome do Banco Mundial. E aí é o que vem acontecendo bastante agora. Esse é o grande mercado, né, que De vem... neutralização. Exatamente. Esse é o que está fazendo o crédito puxar o preço para cima. Subir. E Exatamente. aí, aproveitando já o link aqui com a pergunta do Tiago, o Tiago, podem ser 21 anos, mas depende do projeto, né? Depende Ah, do período que você escolhe. De florestas é mais. E aí, assim, aproveitando esse link, né, da neutralização, hoje a MOS ela está puxando bastante, né? Não sei se ela em si, eu não acompanho quase o mercado de carbono. Assim, o que eu sei, Paulo, é o que eu leio e é o que eu converso com vocês, né? Eu acabo ficando mais nessa parte mais independente do processo. Eu vi uma reportagem recente, não sei, uns meses atrás, da MOS, assim, de um empresário que comprou créditos futuros para neutralizar a pegada de carbono do filho que havia acabado de nascer. Não sei se você viu essa reportagem do Fábio, ele tem uma fintech, uhum. e aí ele comprou, enfim, acho que alguns créditos, vários créditos aí, da MOS, né? Então, linkando com isso, como que está essa questão? Não sei se você tem essa informação. A questão do crédito de carbono com o Bitcoin. Tem alguma relação? Está nascendo no mercado de Bitcoin em relação em relação ao crédito de carbono, o Bitcoin, desculpa. Então, assim, eu não tenho muita informação ali, porque o nosso negócio mesmo é crédito de carbono, né? Então, a gente não se atrela muito ao mercado de Bitcoin. A gente tem a Orma, que não falei, que depois posso falar um pouquinho sobre ela para você, Uhum. mas que ela vai para o mercado de inovação e tecnologia, mas, na verdade, o que o pessoal está comprando é a moeda que está lastreada em cima de um crédito de carbono, né? Então, eles estão adquirindo crédito de carbono de alguns projetos REDs que tem no mercado hoje, que o RED, que é o projeto de desmatamento evitado, né? Então eles Uhum. adquirem e aí cada moeda está sendo lastreada em um crédito de carbono. O que eles fizeram daí foi um ICO, né? Então eles lançaram a moeda, que se eu não me engano, até no sistema Ethereum, eles lançaram a moeda eles exatamente, aqui estão falando, Thiago, Toquei, é o Thiago, é. crédito de carbono e lançaram como uma moeda. É, E a pessoa que eu falei é o Fábio do Fama Investimentos, que comprou os créditos futuros. O Thiago também, outro Thiago também está comentando aqui. exato. Então o que está acontecendo é isso, né? Tanto que se você for ver hoje, se eu não me engano, acho que eles estavam vendendo a R$ 91 mas aí a moeda, né? Então, que é um preço relativamente alto, né, para uma compensação de emissão por uma empresa, né? Então, mas é um mercado, né? É a mistura aí de tecnologia, do que já tem hoje, né? Atrelado aí. O que eu acho que é o mais interessante é que realmente o recurso está chegando lá na Amazônia para os projetos, né? Que os projetos que eles estão colocando, né, atrás né, dentro do que eles estão tokenizando, são projetos sensacionais, né? Que são os projetos aí da Amazônia aí com o desmatamento evitado. É, é, Ajuda muito, aqui, né, para as comunidades e tudo. exato. Tanto que, assim, uma das questões, né, que a gente até vê em auditoria, dependendo do programa que exatamente a utilização do crédito de carbono na comunidade. Tá? Então, isso de fato beneficia. Que eu acho assim, sabe, Paulo? Acho que é pela primeira vez, né, a gente consegue ver
os recursos ambientais serem monetizados, porque aqui a gente está falando basicamente de dinheiro, né? E quando a gente fala de carbono, a gente fala realmente de dinheiro, né? É você poder compensar as emissões de carbono, que antes eu brincava assim, comprar o direito de continuar poluindo, né? Que o crédito de carbono antigamente era isso, só que hoje ainda é um pouco, né? Mas tem a questão aí de investimento. O Tiago, ele perguntou aqui também sobre o futuro dos projetos de reflorestamento florestal renderem um crédito de carbono? Vou render, né? Vou render ainda. Sim, hoje os projetos florestais vêm crescendo bastante, né? E outra, Muito, 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 muito. não, tanto que eu falei, o ano passado 42% dos créditos gerados foram projetos através de florestas, né? Então, existe sim essa possibilidade, claro que tem que ver toda uma viabilidade financeira, né? Então, não adianta pequenas áreas querer gerar crédito de carbono que não vão. Isso não significa que você não possa usar um projeto sério, né, de plantio e tudo mais, para você compensar as emissões. Mas daí é um trabalho B2B, né? Você conversando diretamente com a empresa que você quer fazer o projeto. Né? Então, o crédito de carbono é um ativo depois que você pode comercializar. Né? Então, hoje, eu já tenho uma demanda muito grande, principalmente lá de fora, de investidores que estão já querendo fazer uma bolsa, aí, uma cesta de crédito de carbonos, justamente para esperar aí o mercado aquecer mais e poder estar comercializando esses créditos. Né? Hoje mesmo saiu na Bloomberg que hoje os European Allowances, né, que são as licenças, né, as permissões de emissões lá do mercado europeu, que eles estão na faixa aí de 42 euros e vão chegar aproximadamente aí, né, estimativas da Bloomberg, a 100 euros em 2030. Então, nós estamos falando aí de um mercado que com certeza vai subir bastante. E isso muito atrelado às empresas, né? Então, algumas coisas aconteceram, principalmente, né, o comunicado da BlackRock dizendo que ia descarbonizar, né, os seus ativos, né? A gente está falando aí de uma das maiores gestoras do mundo, né? E se não for descarbonizar os seus ativos. Hoje, agora já falando que as empresas que estão também no seu portfólio têm que ter alguém da área para entender riscos climáticos, né, dentro dos conselhos das empresas. Então, a gente vê que o mercado financeiro agora está trazendo à tona, né? Se a gente for falar de ESG, então aqui, né, é o que mais se fala hoje dentro do nosso mercado, é o pessoal me ligando aqui falando assim, Paulo, eu quero ser ESG. Aí eu falei, bom, gente, não é bem assim, né? Vamos esperar um pouquinho, deixa eu te contar o que é ESG para você entender um pouquinho melhor. Mas então, assim, eu acho que o mercado financeiro agora também está trazendo à tona de volta, né? Tanto que a gente já tem aqui muitos fundos de investimentos já procurando a gente, procurando os projetos que a gente está desenvolvendo, vendo o que a gente está fazendo. Muitos fundos hoje querem pegar parte das suas rentabilizações, investir em projetos, né, sociais, projetos ambientais. Então a gente vê que é um mercado que vem crescendo bastante, é uma demanda que vem crescendo bastante, né? Hoje a gente tem aí Microsoft, nós temos Apple, nós temos, né, diversas empresas aqui mesmo no Brasil, né, que já estão, a Braskem, né, os próprios É o Santander, Mercado Livre, né? Já tá. todo mundo colocando as suas metas de se tornar carbono neutro. Algumas empresas colocando as metas de se tornarem carbono negativo, né? Então, querem fazer mais do que, né, digamos assim, deveriam, né, para o nosso planeta. Então, esse aumento de demanda aliado a uma estruturação financeira, né, e o mercado financeiro agora realmente entendendo, né, e vendo, né, por exemplo, os Estados Unidos agora com o Biden voltando e também falando bastante, né, sobre voltando, né, mudanças climáticas, querendo levar os Estados Unidos de volta para o Acordo de Paris, todo o investimento que ele está anunciando agora, principalmente energia eólica e tudo mais, eu acho que tudo isso, né, vem tá se encaixando, digamos assim, né, e tudo isso está levando com que o nosso mercado volte a crescer novamente, né? Então, a gente vê já que nos últimos meses já está vendo uma crescente aí no valor do crédito. Não, é verdade. Assim, eu vi em algum lugar também que, assim, que o Biden tem 1 trilhão de dólares para investir
na questão das mudanças climáticas. Então, como os Estados Unidos tem uma fonte basicamente fóssil, né? Possivelmente eles vão precisar de muito crédito de carbono, inclusive até a própria China, né, que também anunciou ser carbono zero em 2060, é do lado, né? É muito perto. Então, de Sim. fato, eles vão precisar de muito crédito de carbono. E aí, Paulo, pensando nisso, essa demanda de crédito de carbono, que assim, você até sabe, a gente até conversou aí nos bastidores, assim, semana passada eu fiquei assim rouca de tanto falar ao telefone com pessoas que querendo entender exatamente o que é esse mercado, o que está acontecendo. Porque se a tendência do Brasil, você acha que existe uma tendência do crédito de carbono virar commodity no Brasil? Sim, acho que sim. No futuro, sim. E talvez seja uma das nossas maiores commodities, né? Se a gente estiver falando hoje para atender toda essa necessidade, digamos assim, né, que os países estão colocando em chegar na sua neutralidade, as empresas, aonde que nós vamos gerar crédito de carbono suficiente? Eu Na pegar uma Amazônia, né? elétrica que gera 50 mil créditos de carbono por ano, não é nada. Se eu pegar, claro, né, se a gente falar em grandes escalas, né, juntando os projetos, eles geram. Mas o que a gente tem hoje são empresas são as grandes florestas com grandes estoques de carbono, né? Nós estamos falando aí de projetos que geram cerca de 500, 800 mil créditos por ano, né? Então, quem tem as grandes... Multiplica isso por 10 euros. É, Imagina 100 euros. exatamente. Olha, escreveram ali, né, que os dados mostram um mercado de mais de 20 bilhões. Eu já vi estudos que mostram o mercado chegar a 45 bilhões, cara, de valor de mercado, né? Então, sim eu vejo como uma possível commodity, né? E não querendo parafrasear, mas a própria CEO, né, da Microsoft aqui no Brasil também, né, falou que os créditos de carbono serão a commodity do futuro, né, no Brasil. O Thiago que tá falando também que o aterro gera em torno de um milhão que, de toneladas ou de euros ou reais? O que é, Thiago? Depende do porte do aterro, né? Aterro É, é. é bastante, né? Mas é que a gente não tem tanto aterro, graças a Deus, né, quanto a floresta, né? Mas aterro também gera bastante, uma quantidade bem grande de crédito de carbono, né? Então, dependendo aí do volume, né, que recebe esse aterro de resíduos, né? Aqui tem uma outra pergunta, também do outro Thiago. Qual é a sua perspectiva sobre pagamentos por serviços ambientais na geração de crédito de carbono? Então, é que assim, essa é uma pergunta muito específica, né? Depende o desenrolar, né? Porque o crédito de carbono, como a gente falou, já tokenizaram, colocaram numa moeda, né? O crédito de carbono por pagamentos por serviços ambientais, eu acho que faz total sentido, né? Porque é um serviço ambiental, né, que está sendo feito. Então ele tem que estar atrelado, né? Ele tem que estar, você tem que valorizar, né? Eu acho que um dos grandes problemas hoje, no meu ponto de vista, é que quando a gente fala de um projeto de crédito de carbono, e eu acho que isso dificultou muito o nosso mercado por uns bons anos, justamente a gente olhar o mercado de crédito de carbono simplesmente como um carbono, o projeto, né? Então, claro, você está falando ali de um projeto, por exemplo, quando a gente está falando de um projeto de desmatamento evitado, que a gente está falando de uma área lá na Amazônia, e essa área está sofrendo uma pressão do desmatamento, então eu preciso do crédito de carbono para preservar essa área e para ver a riqueza que tem lá dentro. Aí a gente vende isso como um crédito de carbono, né? A gente vai lá, a gente vai ver quanto que tem estocado, aí existe toda a metodologia por trás para a gente gerar o crédito de carbono. Só que o que acontece? Esse crédito de carbono, ele vale no mercado, mas o quanto que aquela área também não vale dentro do mercado? O que tem, Esse é um dos maiores desafios. sabe? Então, lá dentro daquela floresta, nós estamos falando de diversos serviços ambientais, nós estamos falando aqui desde água, desde clima, desde biodiversidade. Como que eu vou botar um valor na biodiversidade que tem lá dentro? Nós estamos falando de uma jararaca, que o veneno da jararaca gerou um remédio, que é um remédio para hipotensão, que hoje tem uma receita um faturamento de 4 bilhões por ano, 4 bilhões de Qual dólares. que é mesmo esse remédio? É o captopril, que é para Captopril.
então, né, para você não ter ataque cardíaco, um dos remédios mais vendidos Olha. do mundo, e veio da jararaca brasileira, que está lá dentro daquela floresta. 69% Os meus pais tomam captopril, nem catalogou ainda. A gente nem sabe o que tem dentro das nossas florestas. Então, assim, como que eu boto um preço nisso? E eu acho que o mais interessante, Geisa, e que eu vejo desde aquela época, quando a gente começou a trabalhar no mercado voluntário de crédito carbono, fazendo os projetos das cerâmicas, né, e a substituição de lenha nativa, né, da floresta nativa, né, por uma biomassa, que eu sempre falo, quando a gente vai apresentar um projeto, a gente mostra, claro, o crédito carbono, a gente precisa vender, a gente precisa do recurso, a gente precisa para aplicar nos projetos, mas tem que mostrar também todos os co-benefícios desse projeto. Né? Então, os co-benefícios, desde como que um projeto de crédito carbono consegue fazer com que reduza a violência contra a mulher, sabe? E tem uma correlação totalmente direta em um dos projetos, por exemplo. Dessa eu não sabia, ô Paulo, mas isso você está supondo ou é real? Não, é real, é real. Era um Ah, projeto é? que essa comunidade, o que eles faziam? Eles era uma comunidade que eles utilizavam da floresta para o seu sustento, e os homens, o que eles faziam? Eles cortavam as árvores para vender para cerâmicas da região. Então, eles cortavam a floresta nativa, eles vendiam aquela madeira e vendiam para cerâmicas. Eles geralmente recebiam na sexta-feira, eles recebiam, saíam direto para o bar, e tomavam todos, chegavam em casa e batiam nas mulheres. O projeto Nossa! lá, isso foi um projeto lá no Tocantins, foi um projeto que a gente fez e teve parceria de Sebrae, foi um projeto super bacana. E o projeto foi feito o seguinte, nós fizemos, chegamos juntos às cerâmicas, as cerâmicas pararam de utilizar essa lenha, né, essa floresta nativa, né, essa madeira dessa lenha da floresta nativa, e começaram a utilizar biomassas da região, que eram descartadas até a céu aberto, sabe? E aí eles começaram a utilizar essa biomassa e a gente fez uma capacitação para as comunidades para utilizar a floresta e gerar riqueza da floresta usando os produtos não madeiráveis. Então eles fizeram biojoias do cerrado, fizeram artesanato, fizeram licor, compotas, diversos produtos que a gente chegou até a levar não foi na COP, mas foi na Carbon Expo. A gente chegou a levar e a gente começou a criar todo um mercado em cima dos produtos não madeiráveis daquela floresta. O que acontece? As mulheres começaram a trabalhar, começaram a se empoderar, elas estavam à frente, elas começaram a controlar o recurso, e aí a gente viu, um dos indicadores que a gente viu, segundo a nossa metodologia, foi a diminuição da violência contra a mulher. Então eu falo assim que os projetos, eles têm uma riqueza tão grande que quando a gente chega para uma empresa, e eu vou dizer o seguinte, eu estou conversando com fundos de investimentos, quando eu chego com o fundo de investimento e apresento com o crédito de carbono, claro que eles se interessam porque eles sabem que o valor vai aumentar. Mas quando eu levo esse projeto, eles chegam e falam assim, Paulo, eu quero investir nesse projeto, nem que seja 0,5% do que eu investi aqui durante o ano, 0,05% eu invisto, cara, nesses projetos que vão valorizar a biodiversidade brasileira, que tem um aspecto social, que foi uma comunidade que mandou pela primeira vez um jovem para a universidade. Então, tem todos os co-benefícios, aspectos sociais, aspectos ambientais, que estão atrelados a esse projeto e que muitas vezes, e principalmente a gente sabe muito bem como é que funciona, muitas vezes eles não são evidenciados dentro do projeto em si, quando a gente submete para gerar crédito de carbono. Né? E por isso que o mercado voluntário vem crescendo bastante, né? E ultrapassou o valor do mercado regulado. Por quê? Porque o mercado voluntário está mostrando cada vez mais esse aspecto. Hoje, eu, empresa, quando eu quero compensar as minhas emissões, quando eu quero me tornar carbono neutro, eu não quero só um projeto de crédito de carbono. Eu quero um projeto de crédito de carbono que eu possa mostrar para todo mundo que eu estou apoiando aquele projeto, né? Então, por isso que os créditos de carbono, né? O crédito de carbono não tem um preço. Né? Então eu não posso dizer, o crédito de carbono hoje vale isso. Porque se o teu projeto for uma grande usina hidrelétrica, é um preço. Se o teu projeto foi emitido lá atrás, é outro preço. Se o teu projeto é um projeto que está, por exemplo, fogões solares, fornos solares na África, ele tem um outro preço. Então, por isso que a gente fala, é um mercado de balcão, você tem que entender. Né? Eu vi que alguém fez alguma pergunta, como que eu entro dentro desse mercado? Eu acho que a primeira coisa é começar a estudar o que é o crédito carbono, quais são as metodologias, o que tem, quais são os benefícios. Tem muito material hoje em dia, né? E material bem feito aí de diversas instituições, né?
Então, exatamente, porque assim, tanto para o ESG, né, quando a gente fala de responsabilidade socioambiental, todos os protocolos, eles são públicos, né? Então, assim, você não precisa de um mega curso, você não precisa de um MBA, as informações são todas públicas. Eu acho que o único diferencial é você... Você não precisa ser nada, né? Você pode, qualquer nível de formação você consegue buscar hoje, né? Exato, então assim, são públicos, a única questão é você saber exatamente o ciclo, né? Qual que é o percurso, as informações são públicas, acessíveis, e depois eu vou até fazer um post para mostrar onde que estão as informações referentes ao mercado de carbono. Aí assim, mas ele pede uma dica, por onde começar, Paulo? Isso é importante, porque aqui, como a gente fala de carreira, né? Aqui, Paulo, não sei se você percebeu, aqui eu ajudo as pessoas a chegarem aos 13 mil reais mensais com sustentabilidade. E aí, assim, é possível você chegar, sim, aos 13 mil reais mensais, dependendo, claro, a posição que você está, onde você está, o que você vai trabalhar. Né? Então, assim, quando a gente fala de mercado de carbono, existe sim o potencial. E aí, assim, qual que é a dica que você pode dar, aqui que ele está perguntando, para ingressar nesse mercado? Por onde começar? Então, eu acho que eu acho que assim, é uma dica, não sei se ela vai ser tão específica, mas é que primeiro você tem que entender assim, porque o mercado de crédito de carbono é um negócio bem amplo, né? A gente pode falar assim, se você for um engenheiro florestal, eu começaria a olhar, por exemplo, hoje o standard do Verra e do CCB que vem crescendo muito hoje e vem gerando muito crédito de carbono, né? Se você é do setor de energia, eu já olharia também, né, o próprio Verra, mas também o CDM, cara, que, né, o mercado lá europeu vai voltar a aquecer bastante, então eu vejo também uma possibilidade bem grande. Né? Se você já trabalha com auditoria, pode ser você entrar para fazer a parte, né, de verificação desses projetos de crédito carbono. Eu acho que hoje, assim, para você começar a entender, o Banco Pode Mundial entrar na parte de comercialização, né, o Paulo? pode ser Também, mercado financeiro, mercado financeiro. que a gente vai começar a conversar com você e ver as possibilidades de investimentos, de como vender, de como o que está valendo a pena hoje, aonde identificar os projetos. Então, assim, eu acho que vai muito do setor, né, da onde você está buscando, né? Eu acho que assim tem tanta possibilidade hoje, é um mercado tão que ainda não foi tão explorado, né? Lá Não é atrás nada explorado, nada explorado. aquilo que você falou lá atrás, eu acho que ele era tão fechado que não tinha muitos players. Hoje a gente tem vários players dentro desse mercado, né? A gente até lançou a Orma, né, que é a outra empresa, né, que eu sou sócio fundador, que a gente lançou só para um nicho de mercado diferente. A gente viu Qual essas que novas é? e essas são as novas gerações que estão vindo. E o que acontece? Essas gerações, existe uma pesquisa que foi feita com essas novas gerações que foram questionados qual é o maior medo deles, né, de morrer, né, de como morrer. E eles falaram que é realmente por causa das mudanças climáticas, é o que mais preocupa Olha, a população. E a gente chegou, e todos eles querem de alguma maneira se engajar. Então eles querem estar engajados, né, com mudanças climáticas e tudo mais. Só que na hora que a gente fala para eles, como que eu vou engajar? Eles não sabem aonde acessar essa informação, eles não sabem o que fazer. Então eu vou falar o seguinte, Geisa, é que para você não dá para falar isso porque eu sei onde você está morando agora, né? Mas se você chega para alguém dentro da cidade e fala assim, para você compensar as suas emissões, você tem que plantar 4 árvores. A maioria do pessoal não sabe nem onde plantar. Talvez se ele for numa praça plantar, ele pode ser até preso. Então, você pode ir lá, você vai colocar aquela mudinha, ela vai demorar para sequestrar o CO2. Pode ser que o cachorro vá ali e morda aquela muda. Então, assim, eles querem se engajar. Então, o que a Orma fez? Nós criamos maneiras desse público estar se engajando na luta aí contra as mudanças climáticas. De que maneira? Nós criamos APIs, né, algoritmos, que a gente consegue trabalhar com plataformas digitais. Então, hoje, você quer pedir uma comida na tua casa, você pode pedir a comida e você vai pagar lá 40 centavos a mais e você compensa essa entrega. E aí, depois, você pode ir lá escolher em qual projeto que você quer que vá esses teus 40 centavos, você pode escolher. Então, você tem todo um engajamento com o teu público.
Então, hoje, nós criamos a Orma Auto, né? Que hoje você entra lá dentro do site e você pode compensar as emissões do teu carro. Você vai ter lá, é tudo interativo, né? Você pode escolher o projeto, você vai colocar as informações do teu carro. Então, a gente foi criando diversas plataformas e a gente está, eu não posso falar aqui porque a gente está desenvolvendo ainda, mas a gente já está Uhum. com algumas plataformas grandes aí que os jovens usam bastante, que é onde a gente vai estar junto com eles desenvolvendo diversas ações. Então, são maneiras da gente conseguir comercializar esse crédito de carbono através dessas plataformas, captar esses recursos para irem para os projetos e, ao mesmo tempo, eu dou a possibilidade para o usuário final estar se engajando. Então, a gente criou essa nova empresa, tanto que essa nova empresa ela envolve muito mais uma parte de marketing, comunicação e tecnologia do que a GSS, né? Que aí é uma empresa de consultoria, como eu falei, Uhum, uhum. impede e a gente faz o projeto. Então existe toda essa parte de engajamento, né? Que a gente buscando esse novo nicho. Por isso que eu falo que é um mercado muito amplo. Você só tem que pensar de que maneira que você consegue se encaixar dentro desse mercado, né? Exatamente. É entender aonde realmente você pode estar atuando, em qual frente. E aí, isso que eu ajudo exatamente o pessoal aqui, a entender em qual frente que ele pode estar atuando dentro da especialidade dele, né? É isso, porque você tem que saber quais são as possibilidades e se encaixar naquele meio. Eu me encaixei no meio de auditoria, né? Foi assim, algo que tinha a ver até mesmo com o meu estilo de vida. Então, eu acho que tem que buscar mais ou menos nesse sentido. E aí, Paulo, só fazer aqui um comentário polêmico, né? Porque quando a gente fala de Bitcoin, né, vai precisar de muito crédito de carbono para poder compensar a mineração das criptomoedas, né, dos Bitcoins. Eu não sei se você chegou a ver essa reportagem, que assim, Como de energia. que a mineração em um ano dos bitcoins, das criptomoedas, equivale às emissões da Argentina em um ano. É. É muita coisa. Aí eu fico pensando, né? Esses tokens que estão sendo criados, esse Bitcoin, crédito de carbono, não é algo X, assim, algo que. Geisa, eu não gosto muito de fazer os comparativos sem ter análise, Hum, tá? É que nem o pessoal me pergunta muito, Paulo, você viu o produto novo que saiu? O que a gente tem feito muito aqui dentro da GSS é a análise de ciclo de vida das emissões, né? Então, o que eu acho, o que acho que vale realmente a pena, é justamente isso, sabe? É analisar a análise de ciclo de vida, ver onde é que está, né, as emissões, o que dá para ser feito, de que maneira que dá para ser feito, se de repente dá para utilizar energia renovável para isso, né? Então aí você já diminui aí a tua pegada de carbono, mas eu acho que tudo tem que fazer uma análise de ciclo de vida e entender, sabe? Eu acho que isso é bem importante. Entendo e compreendo e vi a matéria, entendo o impacto que teve, mas eu acho o seguinte, assim, uma das coisas que eu sempre fico um pouco assim é porque às vezes quando soltam as informações a gente precisa ter né, aquela necessidade de ver da onde que veio essa informação, quero estudar, quero entender melhor, mas entendo sim que tem um impacto bem grande, né? Então, aí dizer para você o quanto vale esse impacto, né? E uma coisa, né? Um bom gestor não olha apenas um aspecto, né? Eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo, quando na Copa do Mundo, né? Eu fui contratado pelas Nações Unidas para ajudar no projeto aqui, né, do inventário de emissões e das estratégias aí de redução, né, e compensação da Copa do Mundo aqui no Brasil. E eu fui fazer a capacitação das cidades sedes. E eu lembro que em uma das cidades sedes, quando eu cheguei para eles, eu falei assim, pessoal, vamos lá, vamos pensar que projetos que a gente tem, onde é que estão as emissões aqui na cidade e que projetos que a gente tem para que a gente possa fazer para estar reduzindo essas emissões. E teve um que levantou a mão e falou assim, Paulo, tenho uma ideia, vamos pegar aonde são os hotéis oficiais e vamos passar um ônibus que sai do aeroporto e vai passando por todos esses hotéis e deixando o pessoal dentro desses hotéis, né? Então aí a gente não precisa cada um pegar um táxi. Assim, em termos de mudanças climáticas, de emissões de gases de efeito estufa, é um projeto legal, vai reduzir as emissões, certamente. Só que, ao mesmo tempo, e o taxista que foi lá, se preparou, aprendeu inglês, arrumou o carro, né, comprou o carro novo, então tem todo um outro aspecto social e tudo mais. Então, eu acho que, assim, antes da gente sair julgando as matérias que estão sendo lançadas, e não estou dizendo que esse é o caso,
mas eu acho que vale a pena um estudo por trás para entender o projeto como um todo, né? Quais são os impactos desse projeto como um todo. Por isso que eu falo que a análise de ciclo de vida é algo que tem que estar cada vez mais presente quando a gente está fazendo os determinados estudos comparativos, né, ou tudo mais. Porque isso é importante, né? A gente precisa entender, né, se de algum lado a gente está ajudando, do outro lado como é que está, mas tem que entender os seus impactos, É né? a história de cobrir os pés e descobrir a cabeça, né? É bem. Agora, tem mais duas perguntas interessantes. O projeto de crédito de carbono no setor da cafeicultura. O que acontece? Eu vou responder aqui uma parte, depois você me complementa. Ah, Para ser viável você ter um projeto de crédito, porque assim, ainda da parte do agronegócio ainda não estou antenada. Eu sei que agora o governo vai retomar com aquele projeto, como chama aquela ABC, né? Eles vão retomar com a ABC, inclusive, então tem que chamar. Hã? agricultura de baixo carbono. Do ABC, né, do programa ABC. Inclusive, o Fórum nas Climáticas está até convocando pessoas para contribuírem, depois eu posso até te mandar lá o formulário. E aí, assim, então, assim, quando a gente fala de plantio em si, assim, só é viável economicamente quando a gente fala de florestas, mais ou menos em cima de 10 mil hectares, e dependendo da localização. Porque, assim, um projeto de crédito de carbono tem um custo para você operacionalizar ele, para você gerir ele. Você tem que pagar uma taxa, você tem que contratar uma consultoria, tem que contratar uma auditoria. Então, não é um investimento baixo. Fora que o retorno vem pelo menos depois de 2 anos, né, Paulo? Exato. Tudo bem que vem um lote, né? Mas mais ou menos depois dos 2 anos. É por isso que é importante, né? Quando a gente fala dos projetos, é difícil de falar assim, ah, mas esse gera, esse não gera. É porque, assim, por exemplo, hoje, dentro do agro, existem diversas possibilidades de se gerar crédito carbono, né? Então, dentro dessas possibilidades, a gente precisa ver que, obviamente, né? O que tem que ver é fazer uma análise de viabilidade, né? Então, porque você tem todo o investimento que você tem que fazer, tanto investimento em tecnologia, tem investimento no próprio processo, que não é um processo barato, né? Você tem que estar com uma consultoria, você tem que ter auditoria, né? Você tem todo um processo para você gerar crédito de carbono, provavelmente daqui a 2 anos. Então, assim, vai muito de projeto para projeto, né? Eu já vi projeto de energia que não tinha viabilidade, já vi projetos. Uma das coisas que existe a possibilidade de fazer é o que a gente chama de bundling de projetos, né? Então, às vezes, quando o teu projeto é um projeto pequeno, você pode juntar diversas, né? Eu tinha muito, por exemplo, na parte da suinocultura, né? Então, em vez de você submeter um projeto para cada granja, você submetia um projeto só para várias granjas, né? Então, aí você consegue reduzir o teu custo do projeto e tudo mais, aí para você chegar nessa viabilidade financeira, né? Como o crédito de carbono tinha caído muito o preço, esses projetos praticamente morreram no Brasil, né, Geis? Então tinha tanto que a demanda até para a gente, para a geração de crédito de carbono, para a realização do projeto de crédito de carbono, ela caiu muito, né? Agora ela está voltando porque o pessoal está vendo que o mercado está aquecendo novamente, né? E aí, aqui, exatamente, o mercado está voltando. Eu acredito, assim, antes de responder aqui mais duas perguntas do Arthur, é, você acha que é um retorno, uma retomada verde real, ou você acha que é especulativo? Então, Geisa, eu acho que é real, tá? Eu não vou dizer que não tem especulação de mercado, isso obviamente tem, né? Um mercado que a gente já falou as cifras aqui, não tem como não ter quem está especulando também, mas eu acho que é real, né? Tá todo mundo vendo os impactos, a gente vê hoje as grandes empresas, né, se engajando, né? Os grandes líderes aí mundiais também já estão se engajando no tema. O mercado financeiro acordou para isso e hoje está de olho e a gente vê, né, diversas empresas já emitindo Sustainability Linked Bonds, Green Bonds, né, Climate Bonds.
Então a gente já está vendo as empresas buscando recursos, né, atrelados aí às suas metas ESG ou para projetos que tenham redução das emissões de gases de efeito estufa. Então eu acho assim que não acho que é só especulação, não. Acho que a especulação ela tem, mas acho que em qualquer mercado, mas eu acho que é real. Eu acho que é um crescimento real. E vou ser bem sincero para você, para mim, contanto que o recurso chegue para a comunidade, para os projetos, para a gente melhorar a nossa matriz energética, deixar ela cada vez mais limpa, para a gente poder conservar as nossas florestas para não precisar desmatar, né, para poder, né, o proprietário ir lá e gerar recurso, para que vá para essas comunidades, para que a gente consiga ter um mundo melhor. Se for especulação ou se for real, eu acho que, cara, a gente tem que ver o final da linha, né? Então, é isso que eu vejo, assim, que se a gente estiver fazendo realmente com propósito, eu acho que, né, se for um ou se for outro, e a gente chegar naquele objetivo final, tá ótimo, né? O que Tá tem ótimo, é. que Mas tomar eu cuidado. acredito também que é real. Justamente porque o mercado financeiro está envolvido. A única coisa que eu... Agora é grana, né, Paulo? Não, Infelizmente, ainda a gente é movido ainda tem o propósito, mas tem o propósito envolvido a questão financeira. a única coisa que eu coloco como um alerta é que, assim, ao mesmo tempo, né, que o crédito de carbono é algo que vem crescendo, existe uma metodologia, existe standard, existe muita coisa assim, também tem muita gente fazendo algo errado no mercado, né? Então, assim, uma das dicas que eu deixo aqui é que, assim, toda vez que forem te oferecer algo, né, pesquise, mas não pesquise em qualquer lugar, né? Pesquise em sites que realmente vão lá e te dão credibilidade. Pergunte que tipo de crédito que você está querendo me vender, né? Que tipo de crédito é? Eu acho que essa pergunta já mata muita gente que está só especulando no mercado, sabe? Porque ele fala assim, eu quero comprar crédito carbono. Tá, mas que tipo de crédito? Não, mas tem mais de um. Então, acho que aí já começa. Eu falo assim, essa é a primeira pergunta que eu já coloco, assim, que eu já para tentar matar aquele que está só na parte da especulação. Né? Então, eu vejo o seguinte: tome cuidado, vai atrás do standard. Se o projeto é um projeto registrado, né? Vai lá no sistema de registro, vê se aquele projeto está lá mesmo. Na hora de fazer a tua compensação, veja se o código, ele está te mandando o código de rastreio desse crédito de carbono, leia o projeto, veja se realmente aquela empresa tem experiência dentro do mercado. Se você for contratar alguém para fazer projeto de carbono para você, veja se a pessoa tem experiência. Eu já vi muita gente chegar com um projeto, dizer que tem projeto de carbono, chega aqui para a gente, apresenta o projeto e fala, gente, o que é isso daqui? Então, eu acho assim, sempre tente buscar, né, a origem da onde está vindo aquele projeto, aquele crédito ou aquela empresa que está vindo conversar contigo. Porque, assim, obviamente, como a gente não está falando aqui que eu estou produzindo arroz e estou vendendo arroz, que eu posso chegar aqui com a saca de arroz e te entregar, a gente está falando de um crédito de carbono, né, que é intangível, e a gente está falando aqui que ele é comercializado de meio eletrônico, né? Então, assim, é muito mais complicado, né? É muito mais fácil também de ter aí pessoas fazendo, né, negociações aí erradas Não, eu aí. vi muita gente perdendo dinheiro, o Paulo. Imagina, chega lá na empresa de auditoria. Chega lá, não, eu tenho um projeto lindíssimo aqui. Aí você não consegue nem passar da primeira fase. Muita gente, pediu muito dinheiro, já mais de 7 dígitos, né? Agora, para gente finalizar aqui, Paulo, eu vou juntar duas perguntas aqui do Arthur, que ele pergunta como faz para captar recursos para investir em construir um projeto de crédito de carbono. Ah, tá. E aí. Qualquer outra pergunta? Se você quiser responder, que é mais ou menos parecida. Como é que faz para obter recursos para investir em projeto de carbono? E como começar do zero um projeto para compensar? Bom, é basicamente a mesma pergunta. Como começar do zero? Como começar do zero e como conseguir investidor para projetos de crédito de carbono? Então, assim, é que, mais uma vez, depende do teu tipo de projeto de crédito de carbono. O que você precisa? Você precisa de recurso para fazer o ciclo do projeto ou você precisa do recurso para a tecnologia que vai ser investida, né? Então, Eu entendo aqui que ele quer para começar um ciclo de projeto. É um ciclo mesmo do projeto em si.
Hoje, assim, Tem existem. parcerias, tem com consultorias? Como que tá hoje? Sim, a própria GSS, né? O que a gente faz? A gente faz muita parceria, a gente tem hoje parceria, principalmente em projetos RED, a gente tem parceria com os proprietários florestais, né? O que a gente faz? A gente não cobra, obviamente, os nossos custos, né, de consultoria e a gente fica, obviamente, lá na frente com um percentual do crédito ou a possibilidade da comercialização, né, de ter aí a segurança de fazer a comercialização desse crédito de carbono. Então, assim, tem parceria com a consultoria. Hoje, os próprios bancos, né, você consegue levantar recurso para apresentando ali, né, o teu projeto, você consegue levantar recurso, fundos de investimentos, emissão de green bonds, o próprio BNDES, né, tem uma linha de carbono que é interessante. Então, assim, existem N maneiras, né, de você captar. Então, assim, Arthur, tem sim, A primeira contate empresas. é o potencial de geração, né? Esse é Sim. o, né, que para você levar para qualquer um, né, dessas instituições, para você levantar recurso, você tem que minimamente entender o teu projeto, ver se ele tem elegibilidade, ver se ele tem adicionalidade, ver quanto que ele gera de crédito de carbono para saber se tem retorno. Aí com esse teu projeto pré-formatado, que é o que a gente chama de PIN, né, que é o Project Idea Note, aí você leva para os diversos... Nossa, tem tanto fundo de investimento hoje que se você tiver um bom projeto, realmente não é difícil de você captar, sabe? O pessoal está desesperado atrás de crédito de carbono. Isso. Agora, sim, aí complementando a pergunta dele, se não for através de projetos de crédito de carbono, se for só para neutralização, Tá. que é basicamente plantio de árvores, existe isso? Não, a neutralização, ela pode ser. Como é que ela funciona? Você tem um. Eu vou fazer um inventário de emissões da minha empresa. Aí, Uhum, o inventário, né? Eu vou pegar lá todas as fontes emissoras, vou identificar dentro de um período, né, de um ano, vou ver onde é que estão as minhas emissões, vou pegar o meu escopo 1 e 2, que é tudo aquelas emissões de meu controle operacional, e vou chegar em X toneladas de CO2 equivalente que eu emito por ano. Essa X quantidade de toneladas de CO2 equivalente, você vai comprar o equivalente, né? Que é X créditos de carbono. Então, se eu emitir 5 mil toneladas de CO2 equivalentes, eu vou lá e adquiro, compro no mercado 5 mil créditos de carbono. Aí você tem diversas maneiras de você comprar esse seu crédito de carbono, né? Você vai, como eu falei, é um mercado de balcão. Então uhum. você pode dar um Google, você pode entrar em contato comigo, que aí a gente vai lá e oferece para vocês o crédito de carbono. Aí o crédito de carbono, ele pode vir num projeto florestal, pode vir num projeto de energia, pode vir num projeto de eficiência energética. É um crédito de carbono. E aí você compensa. Claro que cada tipo de projeto ele tem um valor diferente, mas então ele funciona mais ou menos assim. O primeiro passo é você inventariar. Aí, segundo, você vai tomar uma decisão de qual projeto, você vai pegar um portfólio de projetos, né? Que você pode, com preços, né? Com co-benefícios diferentes, Uhum, uhum. e você utiliza esses créditos para compensar as suas emissões. Mas Tá? aí, Aí vira carbono neutro, né? e aí, assim, fora de projetos de crédito de carbono, teria como neutralizar? Sim, é aquilo que eu falei. Você não precisa necessariamente utilizar o crédito de carbono. Você pode falar o Tá. seguinte: eu tenho uma área aqui e eu vou plantar X mudas nessa área, né? E é claro que aquilo que eu falei, né? Não significa que você botou a mudinha no solo que você já sequestrou uma tonelada de CO2, né? Então, você tem que. É um projeto, né, de mais longo prazo, mas você pode sim fazer. Por isso que eu falo, Uhum, você não precisa necessariamente ter o crédito de carbono para fazer a tua compensação, mas você tem uhum. redução das emissões, não o sequestro dessas emissões. Então, por isso que eu falo que é um mercado de balcão e é um mercado que você pode oferecer um projeto, não necessariamente o crédito de carbono em O si. crédito de carbono, É. tem um peso, tem um valor menor, né? Lógico, todas as operações envolvidas no projeto de crédito de carbono, mas é possível. Mas como o Paulo disse, tem que garantir que realmente aquela árvore vai crescer, porque se de repente tem uma praga, um sombreamento, né? Tudo isso interfere na neutralização. Paulo, a gente já estourou aqui nosso tempo. Tiago, em relação à sua pergunta, eu vou depois disponibilizar no Telegram algumas informações referente que vai ter, acho que agora em maio, vai ter uma pré-reunião das Nações Unidas, que qualquer pessoa pode estar assistindo online. Isso é o bacana, né, do que está acontecendo hoje, que antes teria que estar presencialmente lá. Então, eu vou estar compartilhando lá o link para quem quiser participar. Inclusive, quem quer também apresentar projetos, estão abertas as inscrições
para apresentar projeto, para quem quiser participar dos eventos paralelos, também está aberto. Depois eu compartilho. Você viu isso daí? Você recebeu esse e-mail, Paulo? Que você pode se inscrever. Uhum. Então, bem bacana. A última eu participei, que foi aqui na Bahia, foi bem interessante. E participe, depois eu disponibilizo lá no Telegram, tá, Tiago? Se você não tá, me manda o direct que eu te passo o link do Telegram e também esse formulário que eu comentei com o Paulo, para quem quiser contribuir aí com o Plano ABC. Bom, Paulo, obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Desculpe aí véspera de feriado, mas eu acho que Tranquilo. eu não sei você, mas para mim todos os dias são iguais. Eu já vi que a minha esposa tá na live ali, então tá tranquilo. Então ela Ah, deve... daqui, legal, show de bola. E assim, todos os dias são iguais, basicamente, não sei para você, né? Mas para mim, tudo igual, né? Com a quarentena. Eu desejo uma feliz Páscoa para você, para sua esposa que está aqui. Obrigada mais uma vez. E pode contar conosco para o que precisar. Perfeito. Eu também me coloco à disposição de todos, né? Eu estou lá no LinkedIn, também estou no... ou pode entrar em contato direto com a GSS, né? Estamos aqui à disposição. Você sabe que eu adoro essas lives, porque a gente está falando de algo que a gente já faz há tanto tempo, que a gente gosta tanto, então que não é algo que a gente precisa procurar material para falar, porque já é o nosso dia a dia do que a gente está fazendo, né? Mas fico à disposição de todos e agradeço. Sempre que tiver oportunidade, estarei aqui para a gente bater um papo. Obrigada, Paulo. Um grande abraço. Tchau, boa noite, pessoal. Obrigada.